da própria história também, né, que é a minha área, né, para a gente também conhecer, né, os passados, as origens das coisas, né, e entender os efeitos e causas, né, que a gente tem a partir das ações ou más ações, né, que ocorrem aí, feitas nas realizações humanas, né? Também na própria geografia, quando você, por exemplo, vai fazer uma viagem para algum lugar, você, obviamente, vai ter que conhecer um roteiro, né? De rota, vai ter que saber qual cidade que você vai. Às vezes, até você vai investigar até o clima, né, da cidade que você está indo, se lá está fazendo frio, está fazendo calor, para você levar justamente uma roupa adequada, né, para aquele ambiente que você está aí, para aquele bioma. Né? Então, quer dizer, é, todos esses conhecimentos, né, que a gente aprende em sala de aula, a gente também leva para a vida, pessoal. Ele está presente ali nas nossas vivências todos os dias, bem diante dos nossos olhos. E muitas vezes a gente ignora essas vivências, né? Ou mesmo não vê com clareza, porque faltou esse sentido, esse significado, esse encaixe, né, da disciplina com a nossa vivência. E aí, onde está a importância, né, dessa articulação nova do ensino médio, querer fazer com que a coisa aconteça de forma mais integradora, né, as disciplinas conversando mais próximas umas das outras, para tentar justamente dar esse sentido, esse significado, mostrar para os alunos, né, que o conhecimento ele é um só. Né? Isso é até meio que filosófico. A Jerusa, que é a professora, se não me falha, de filosofia de vocês, né? E ela, se estivesse aqui presente, né, poderia até falar um pouco mais sobre isso que eu vou comentar aqui por cima. Mas, enfim, todas as disciplinas, né, que eu citei ainda há pouco, matemática, sociologia, geografia, história, enfim, todas elas vêm da filosofia, né? Que a filosofia é o amor ao saber, ao conhecimento, né? Foi justamente da filosofia, né, que o conhecimento ele foi, através do questionar filosófico, foi aparecendo, foi surgindo, depois foi se fragmentando, né? Porque foi tanto conhecimento que se adquiriu com o passar do tempo, né, que ampliou-se demais, né, as áreas do saber, do conhecimento, que aí, para tentar facilitar para os alunos, aí que veio, né, essa divisão por disciplinas, né, de matemática, português, né, de história e tal. Mas, enfim, o conhecimento ele é uma coisa só, pessoal. Ele interage sempre uma disciplina com a outra, né? O que a gente chama de interdisciplinaridade, tá? Quando uma, duas, três disciplinas ou mais, ou todas, né? Elas interagem, acabam se encontrando umas com as outras na criação do saber, né? E é justamente aí onde está a importância de vocês, alunos, jovens, né, entenderem como é que esse conhecimento todo ele é construído, né? E para que ele é criado, né? Justamente para poder, enfim, a humanidade avançar, né? Vocês também progredirem, terem maiores perspectivas, né? Enfim, eu estou fazendo aqui um comentário geral, né, meio genérico, sobre as disciplinas e, ao mesmo tempo, também colocando aqui alguma coisa que está vinculada às áreas das humanas, né? Já que a gente também meio que tem que falar de todas as disciplinas, né? Nas áreas das humanas a gente se foca muito nos aspectos sociais, né? Humanísticos, tá certo? As disciplinas aí de humanas, elas estão muito pautadas mais nisso, né? Diferente das exatas, né? Que vão em outro caminho, as humanas elas procuram compreender as ações dos seres humanos, né, no tempo, no espaço, né, geográfico, né, os pensamentos que, enfim, influenciaram épocas, né, aí é onde entra a filosofia, né, o estudo da própria história também, né, das ações humanas, que impactos elas tiveram, né, até também a geografia ela entra novamente quando o ser humano, né, ele, nesse processo de mudanças todo, ele acabou mudando, né, o meio natural para criar um meio artificial, né? E foi o espaço
né, usado pelo homem para poder desenvolver, né, as suas cidades, né, e aí com essas relações, né, entre pessoas, desses núcleos urbanos, aí é de onde viria a disciplina de sociologia, né, as relações sociais, enfim. As humanas, elas estão vinculadas a todos esses conhecimentos, né, que eu estou aqui comentando aqui com vocês, tá? E eu gostaria até de dar uma pausa aqui no tudo que eu estou falando, né, para perguntar para vocês se vocês estão conseguindo entender, né, se está ficando claro para vocês aquilo que eu estou passando para vocês. Por favor, comenta aí, meu povo, nem que seja aqui no chat, aqui, né, nos comentários, né, se vocês estão conseguindo entender aqui as colocações que eu fiz até então. Ó, o pessoal está dizendo que sim, né, está respondendo positivamente. Que bom, né? Fico muito feliz, né, em saber, né, que todo mundo está aqui compreendendo o que o professor está explicando, né? Porque o grande desafio da educação é justamente esse. Muitas vezes o professor orienta, explica, né? Fala sobre um assunto, mas se não for colocado com clareza, aí fica mais difícil do aluno entender. Às vezes até a gente tem meio que essa divergência, né? Tem alunos que às vezes têm facilidade de entender de uma forma como a gente coloca, outros não, né? Outros a gente vai ter que encontrar, né, uma nova forma, né, uma nova metodologia para que ele entenda, né? Aí é onde entra também, até aproveitando aqui essa minha fala, essa questão da mudança, né, do ensino médio, né? Se de uma forma que estava sendo feito, o ensino-aprendizagem não está dando o resultado esperado, então vamos mudar aqui, né, para ver se tem um maior alcance, né, para um maior número de pessoas, né, para que aí a gente, enfim, comece a ver os resultados positivos, né? Eu estou vendo aqui que chegou a nossa palestrante, né, a senhora Márcia Evaristo, né? Seja bem-vinda. Bom dia. Tá certo? Eu estava aqui justamente conduzindo aqui as falas enquanto a senhora aparecia. Seja muito bem-vinda, viu? O nome aqui da escola. Miguel Rodrigues, tá certo? O nosso coordenador Sandro está aqui com a gente, os professores aqui, certo? Como o Adilson, a Bailânia, o Rafael, tá certo? Já estão presentes. E estamos aqui com as turmas do terceiro ano A, do segundo ano A e do segundo ano B, certo? Aí, agora eu vou passar a palavra aí para a senhora, né? Para que a senhora, enfim, possa se apresentar e conduzir aqui as ações, beleza? Tá bom, então. Bom dia a todos. Quero pedir desculpa pelo atraso, né? Mas, na verdade, houve aí uma dificuldade de envio do link para mim, e aí, por isso, eu estou chegando nesse horário. Mas eu estou aqui aguardando desde o horário que foi combinado, que seria 9 horas. Então, eu vou já fazer aqui a exibição do meu material para a gente fazer um testezinho, tá bom? Só um minuto. Para ver se vocês conseguem visualizar aí na tela. Vocês estão conseguindo ver? Sim, tá aparecendo, viu? Está aparecendo, ótimo. Então, deixa eu só voltar para cá. Bem, gente, vamos ver como é que a gente consegue se reorganizar aqui em função do nosso tempo, né? Porque já são 9h24, para a gente aproveitar o máximo possível a possibilidade do encontro, né? Quero agradecer a oportunidade, à escola, em nome do Daniel, que me foi apresentado como diretor, e agora o coordenador, se não me engano, Cristóvão, é isso? Não, o coordenador é o Sandro, tá? Cristóvão é professor, o Sandro é o coordenador, né? Então, o professor Pedro, lá da CRED, que foi quem diretamente me fez o convite. E aí eu estou aqui para contribuir, tá? Quero cumprimentar os alunos do segundo e do terceiro ano. Eu pensei que eu estaria com o público mais de terceiro, então eu preparei uma fala muito focada na perspectiva do terceiro ano, mas assim, quero acolher de forma muito calorosa os alunos do segundo,
dizer para vocês que um projeto de vida a gente começa quando a gente se determina a organizar o rumo desse projeto em função daquilo que a gente busca. Então, vocês estão convidados a aproveitar todas as possibilidades de aprendizado que forem colocadas aqui, em função do material que eu preparei cuidadosamente, pensando em quem está nesse movimento de busca de uma vaga na universidade, de busca de uma orientação profissional, nessa perspectiva de passar para um novo ciclo da vida, né? Passar para uma nova etapa de formação da vida, que conclui o ciclo escolar, o ciclo da educação básica e passa para a universidade ou para o mercado de trabalho, conforme seja a escolha de cada um. Então, vocês têm espaço livre para fazer perguntas pelo chat, aí eu vou pedir a ajuda aqui dos professores que estão presentes, para me ajudarem nessa condução, porque à medida que eu vou falando, eu às vezes não consigo ver muito o que o chat está trazendo, né? E aí podem interromper, não tem problema, a gente vai fazendo as inclusões à medida do que for sendo possibilitado pelas intervenções dos estudantes. É muito importante que vocês perguntem, porque as nossas colocações do mundo adulto, elas vão se fazendo com sentido à medida que as curiosidades de vocês vão nos impulsionando a buscar informações a respeito delas. Então, é para vocês que a gente trabalha, tá certo? Então, vão fazendo as perguntas de vocês, que elas são importantíssimas para o contexto do trabalho. Me apresentando um pouco, né? Quem sou eu? Que a gente já começa a fazer a nossa conversa a partir daí. Eu sou uma professora, tá? Sou professora Márcia, sou daqui da cidade de Pacajus. Trabalho na rede pública municipal de Horizonte e também tenho trabalhos voltados para a rede privada, no qual eu atuo como psicopedagoga, atuo também como professora orientadora de profissão. E aí a minha vida inteira, né, como educadora, migrando entre os dois ambientes, da rede privada e da rede pública. E no decorrer da minha fala, vocês vão escutar falar muito também sobre as minhas escolhas profissionais, porque elas fazem parte dessa experiência que me mobiliza para esse trabalho hoje. E o meu intuito de estar aqui com vocês é exatamente para contribuir com esse movimento da escolha de vocês, conforme eu já disse antes, tá? Eu vou desativar aqui o WhatsApp, só um minutinho, por favor, porque senão não tem condição, não. Ok. Agora vai dar certo. Então, vamos lá. Deixa eu ligar aqui o meu slide. Aqui no primeiro slide eu coloquei uma pergunta com a qual eu gosto de mobilizar o processo, de iniciar o processo, né? Quais são as possibilidades que eu tenho quando eu começo a falar de escolha profissional? Então, nós temos aí um público de segundo e de terceiro ano. Na verdade, quando a gente entra na escola, é como se a sociedade nos desse a incumbência de ter uma profissão, de escolher uma profissão, né? De ser alguém a partir dessa profissão. E aí, quando a gente está na educação infantil, no ensino fundamental, até o 9º ano, a gente vai se sentindo um estudante. Então, é como se a gente estivesse no processo. Quando a gente chega no ensino médio, aí o passo é mais profundo, ele é mais concreto, né? Cheguei no 1º ano, puxa vida, agora eu tenho a obrigação de saber o que é que eu vou ser, né? O que é que eu quero ser? E aí muitas perguntas se efetivam e surgem e às vezes atrapalham muito a cabeça dos estudantes nesse período de entrada do ensino médio. E aí eu prefiro trabalhar com uma pergunta que já é mais leveza, né? Sobre a escolha profissional, que possibilidades eu tenho? Porque aí, quando eu penso nas possibilidades, eu me desobrigo dessa percepção de que agora eu sou responsável pela escolha perfeita. Eu sou obrigado a fazer a escolha certa. E eu tenho que ter uma resposta para a sociedade em relação a essa escolha. Então, se a gente pensar
nessa perspectiva das possibilidades, a gente se desobriga de uma porção de coisa e a nossa mente, ela vai fluindo numa perspectiva de trabalhos mais produtivos para nós mesmos, porque essas possibilidades, elas vão se abrindo para nós, é como se o nosso para-brisa se limpasse e a gente pudesse ter aí mais clareza das respostas que vêm quando essa pergunta surge. Então, que possibilidades tem? Se alguém quiser fazer alguma colocação em torno disso, pode complementar, tá? Fiquem à vontade. E aí eu coloquei 2 imagens aqui, né, em torno dessa pergunta. Que possibilidades eu tenho? Uma delas é de acertar em cheio, de atirar bem certinho lá no alvo. Opa, deu certo. A minha escolha deu certo. A outra é de atirar várias flechas e, de repente, não acertar no alvo. E aí isso pode configurar, de repente, num erro. Mas se a gente olhar para essa perspectiva do alvo como uma possibilidade, a seta bateu em diversos lugares, várias setas bateram em diversos lugares. Então, necessariamente, eu posso desconfigurar a ideia do erro e configurar a possibilidade de resultados. Eu atirei várias setas e tive resultados. E esses resultados, eles podem não ser exatamente igual ao que eu esperava, a expectativa que eu gerei, mas tem resultados aí. Então, essas são as possibilidades. Acerto, resultados, aprendizados construídos. E aí, diante disso, o que é que eu faço, né? Quais são as outras possibilidades que eu tenho? Eu analiso as situações, eu analiso o que está acontecendo, eu valido essas escolhas, e aí eu vou refazer um rumo, pensando que esse rumo está sempre calcado num projeto que eu desenhei, num projeto que eu imaginei, que eu criei, que eu delineei para fazer da minha escolha uma perspectiva que tem uma relação com o meu projeto de vida, porque essa escolha de profissão, ela está inteiramente linkada à minha vida. A minha vida, ela se constitui de várias facetas, e dentre elas a minha vida profissional. O profissional que eu sou, ele está inteiramente ligado à pessoa que eu sou. Então, diante dessas situações, diante dessas escolhas que eu fiz, como é que eu vou refazer um rumo, caso eu tenha entendido que essas escolhas, elas ainda não eram a melhor para mim, naquele momento que eu escolhi, mas foi a melhor escolha que eu pude fazer, né? Nesse momento, foi a melhor escolha que eu pude fazer. Naquele momento, foi a melhor escolha que eu pude fazer, levando em consideração diversos aspectos da vida que me impulsionam a buscar alguns caminhos que em outros momentos da vida eu posso até achar que eles nem eram o caminho exatamente que eu gostaria de seguir. E que aspectos são esses? As condições socioeconômicas da minha família, do lugar onde eu moro, a minha condição de escolarização, se eu estudo numa escola pública, se eu estudo numa escola particular, o projeto da minha escola para a minha vida estudantil, ele faz muita diferença também para essas escolhas, eles influenciam nessas escolhas. A minha relação com o meu contexto escolar, o quanto eu me relaciono com os meus professores e eu busco neles uma rede de apoio, o quanto eu me relaciono com os meus amigos e eu busco neles uma rede de apoio. Isso influencia nessas minhas escolhas. Às vezes eu tenho um professor que é uma inspiração para mim, então aquela profissão ela pode ser algo que venha despertar um desejo de busca em função dessa inspiração que eu tenho. Uma outra perspectiva também é a minha família, de que forma ela influencia nessa minha escolha, o que é que ela sonha para mim, o que é que ela espera de mim, quais são as influências que eu tenho nessa família que eu gostaria de corresponder, que eu gostaria de seguir, que eu me sinto impulsionado a ser parecido ou a modelar essa profissão, porque eu acho que essa pessoa da minha família representa para mim uma pessoa de sucesso. O que é que eu não quero?
dentro dessa perspectiva da minha família, porque existem profissões, existem ocupações de trabalho na minha família que eu também não quero seguir. Então, entender que esses fatores, eles influenciam significativamente na escolha, me dá a leveza de olhar para essa escolha como podendo ser a melhor que eu posso fazer neste momento da minha vida. E aí, fazer essa outra pergunta também impulsiona o meu cérebro a pensar como é que eu posso escolher melhor dentro desse contexto que eu tenho. Então, como fazer a melhor escolha da profissão? E aí, as dicas que eu trago aqui, elas são muito direcionadas para esse momento do terceiro ano, mas os meninos do segundo podem aproveitar de forma muito tranquila as dicas que vêm aí, tá? Uma coisa importantíssima é desenvolver autoconhecimento. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente se autoconhece? Na idade que vocês têm, que é em torno de 16, 17 anos, alguns já estão com mais, né? Eu recebi aqui a lista dos estudantes do terceiro ano, e eu vi sim que a gente tem pessoas um pouco já aí de 20 anos, né? De 19, e que isso é muito legal, tá? Assim, a gente se desobriga também dessa possibilidade da gente ter que cumprir as coisas nos prazos que a estrutura escolar impulsiona para nós, porque cada um de nós tem uma história, e às vezes os tempos, eles não são os mesmos para todo mundo do mesmo jeito. Então, se eu tenho hoje 22, 20 anos, e ainda estou concluindo o meu ciclo do ensino médio, está tudo bem. O importante é que eu possa estar com o domínio dessa situação do meu projeto de vida e entender o que eu quero fazer a partir do fechamento desse ciclo, né? Da mesma forma, para quem ainda está com seus 16 ou 17 anos e já está cumprindo o fechamento desse ciclo, porque isso também pode acontecer. Aqueles famosos pulos que a gente dá, né, ainda na educação infantil, às vezes no ensino fundamental, eles às vezes aceleram o passo de alguns estudantes no ensino médio, o que para algumas pessoas traz alguns prejuízos, para outras não. Então, isso tudo faz parte desse movimento de autoconhecimento, que é também entender qual é a influência da minha jornada escolar na minha vida pessoal. Quais são as minhas ansiedades, né? Sem querer utilizar a palavra ansiedade no caráter doentio. Quais são os meus desejos? Vamos falar de desejos, vamos falar de sonhos. O que eu penso para a minha vida, né? O que eu sonho para mim? O que eu penso em ser? O que eu penso em ter? O que eu penso em fazer? Como é que eu penso em me relacionar com as pessoas? Eu quero construir família, eu quero me casar, eu quero ter filhos, eu não quero ser pai, eu não quero ser mãe, eu não quero casar com ninguém, eu quero morar sozinha, eu quero morar sozinho. O que eu sei de mim, né? Que perguntas eu posso fazer para mim e eu posso entender a respeito de mim mesmo, que possam me ajudar a ir respondendo essa pergunta extraordinária: como é que eu posso fazer a melhor escolha da profissão nesse momento da minha vida? A imagem que eu tenho aqui é uma imagem de um rapaz se autodesenhando no espelho, como uma forma de se auto-reconhecer pela imagem nesse espelho. O que esse espelho reflete para mim a partir dessa perspectiva de conhecimento que eu tenho da pessoa que eu sou, ou do que eu estou buscando ser, né? Porque a gente é um ser inacabado, então em todos os momentos da vida a gente tem sim necessidade de autoconhecimento, porque para cada etapa da vida existem novos desafios, novas perspectivas, novos sonhos, novas frustrações. Então esse movimento do autoconhecimento, ele é até enquanto a gente estiver aqui no planeta Terra. Daí algumas sugestões que vocês, se quiserem, podem printar, podem fotografar, podem anotar, arranjar o caderninho de vocês e registrar essas perguntas e ir respondendo devagar para que vocês possam ir encontrando caminhos a partir dessas respostas. Sobre essa questão do autoconhecimento, ligada à questão profissional, o que eu acho que é muito importante a gente se perguntar? Quais são os meus interesses? Do que eu gosto? Eu gosto de mexer com informática, eu gosto de ler, eu gosto de estar conversando com pessoas, eu gosto de estar em atividades onde eu percebo que eu sou útil para as pessoas, eu gosto de ajudar, eu gosto de mexer com procedimentos ligados à saúde. Toda vez que se machuca alguém, eu vou lá e sou aquela pessoa que presta o primeiro socorro.
O que me interessa? O que me chama a atenção? Ou eu ainda não percebi algo que diretamente me interessa e eu estou sendo levado pela onda, como se tudo o que viesse eu acolhesse naturalmente e eu ainda não sei o que me interessa. Se essa resposta vier, então tá aí mais uma dica, foca nessa pergunta. Quais são, de fato, os meus interesses? E sobre trabalho? O que é que eu já pensei sobre trabalho e que tipo de trabalho eu sonho para mim? Quando eu penso assim, que eu vou ficar adulto e que um dia eu vou ganhar o meu dinheiro, eu penso que eu estou ganhando o meu dinheiro de que forma? Como é que eu estou trabalhando? Que sonho é que eu alimento em relação a esse trabalho? Não, eu ainda não sonhei sobre isso. Mas eu penso em ganhar dinheiro. E como é que eu penso em ganhar dinheiro? Porque para ganhar dinheiro na nossa sociedade tem que ter uma troca, né? Essa troca, do ponto de vista convencional, para os valores que a sociedade nos ensina, ela é feita através do trabalho. Existem outras trocas, né, que do ponto de vista dos valores, elas não são muito lícitas, elas também geram dinheiro e elas também fazem parte das nossas escolhas. É aí onde eu vou entender quais são os movimentos de busca pessoal que eu estou querendo para mim. Essas trocas ilícitas, elas me interessam? Se elas me interessam, elas estão atendendo a que tipo de valor meu? Eu estou mesmo querendo levar isso para a minha vida? Onde isso vai me levar? Qual é o ponto de chegada que eu vou ter buscando essas trocas ilícitas, né? Só para a gente refletir sobre isso, que a gente sabe que a sociedade nos oferece tudo, né? Da mesma forma que ela nos ensina através da educação, ela também nos ensina através da punição daquilo que está contrário aos interesses dos valores sociais que são colocados para nós. Então, tudo isso é motivo de reflexão no que se refere à questão do trabalho, né? E qual é o sentido desse trabalho para mim? A outra coisa eu penso num trabalho em que eu me relaciono mais diretamente com as pessoas, e aí eu poderia ter acrescentado aí, que agora me vem como uma proposição, com os animais, com as plantas, com a terra, com a água. Que tipo de trabalho eu imagino que me daria mais satisfação se eu estivesse numa relação mais direta com esses seres que fazem parte desse contexto do universo? Ou eu quero uma ocupação onde eu não tenha muito essa interação com esses seres vivos que fazem parte do universo? Eu quero mais a interação com as máquinas, eu quero mais a interação com os papéis, lembrando que mesmo que a gente tenha a interação com as máquinas, por trás das máquinas estão as pessoas. Em primeiro plano, nós, né, que somos a pessoa que ocupa a máquina, que trabalha com ela, que manuseia a máquina, que direciona o que a máquina faz. Mas existem atividades profissionais que elas nos dão uma movimentação maior com o uso do equipamento do que propriamente na interação com as pessoas. Então, do que eu gosto mais? Como eu penso mais que seria isso, né? A outra coisa seria onde eu me vejo trabalhando, que aí a gente se refere um pouco ao ambiente. Eu acho que eu seria feliz se eu trabalhasse num hospital, se eu trabalhasse numa escola, se eu trabalhasse no campo, lidando com o sol, com as plantas, com a terra. Eu acho que eu seria feliz se eu trabalhasse no escritório, onde eu não tivesse muito contato com o ambiente externo e eu fosse mais lidar ali com a papelada, fazer as coisas de forma mais online. Como é que eu me vejo trabalhando? Em que local eu me vejo trabalhando? Então, essa perspectiva dessas perguntas vai me dar um norte ligado a aspectos de interesse, de tipo de atividade profissional, de relacionamentos do trabalho e também em relação ao ambiente. Gente, alguma pergunta até aí? Lembre-se que eu não estou vendo o chat, tá? Estou só visualizando o meu slide, tá bom? Eu estou de olho aqui no chat aqui para a senhora, viu, dona Márcia? Tá bom, muito obrigada. Conforme os meninos forem aqui se pronunciando no chat, né? Vamos lá, meu povo. Aproveitem, viu? A gente tem uma palestrante aqui, não. Vamos lá perguntar aí para ela, né? Tirem dúvidas. Inclusive, ontem, Márcia, eu também estava aqui com o professor Rafael, com a turma só do terceiro ano, né? Sim. Justamente até falando um pouco sobre essa questão aí de profissões, escolhas, né? Carreiras, então as suas falas aí tá caindo como uma luva mesmo aqui, né? Porque a gente já tinha assim meio que preparado para eles ontem, né? Legal. Aí, se vocês tiverem dúvidas aí, perguntem, viu? Estamos aqui para justamente
servir vocês aqui, nesse momento, a ser um apoio, um suporte aqui para vocês, nesse momento de tira dúvidas. Às vezes, o que falta na vida da gente é uma pessoa que tem uma maior experiência, uma maior maturidade, né? Para estar justamente aqui dando esse suporte, que às vezes a gente, infelizmente, às vezes não encontra nem em casa, né? É uma realidade. É verdade. Então, vamos continuar. A outra estratégia para ir respondendo a pergunta, né, e como fazer a melhor escolha de uma profissão, é a gente observar as nossas habilidades. Se a gente levar em consideração que nós somos uma caixa de ferramentas muito potente, a gente vai clarear essa percepção de que a gente pode fazer qualquer coisa, que a gente pode desenvolver qualquer atividade, desde que a gente tenha compreensão de que algumas habilidades a gente já tem das nossas próprias características, algumas delas herdadas aí pelas nossas condições biológicas, né, aprendidas no contexto da nossa convivência familiar, e outras a gente pode desenvolver conforme sejam os nossos interesses. Então, que perguntas eu posso fazer em relação a isso? Quais são as minhas habilidades? O que é que eu percebo que eu faço bem? Então, o que eu não faço bem não é habilidade? Só que não é exatamente uma habilidade tão desenvolvida assim. Existem coisas que eu tenho mais facilidade de desenvolver, outras que eu preciso treinar um pouco mais para fazer com uma certa maestria aquilo que eu vou desenvolver. Por exemplo, a habilidade da comunicação. Existem pessoas que têm muita facilidade de falar em público, que têm muita facilidade de cumprimentar alguém novo que aparece no relacionamento, alguém que você chega num grupo, já se desenrola, né? Já se interage com as pessoas, e outras pessoas não. Então, essa habilidade da comunicação, às vezes, para algumas pessoas, ela já está bem anulada ali, né? Pelos estímulos que vão sendo dados em casa, ela acaba se aprimorando. Mas eu posso desenvolver a habilidade da comunicação? Posso, se eu tiver desejo, e eu treinar isso, e eu estudar um pouco isso, eu me esforçar um pouco para isso, eu vou ter como desenvolver, sim, essa habilidade. E assim existem inúmeras outras, como a habilidade de escrever, como a habilidade de dirigir, por exemplo, né? Tem gente que aprende a dirigir, mas não é um motorista exímio. Tem gente que aprende a dirigir, meu Deus, e faz maravilhas na direção de um carro. As duas pessoas têm a mesma habilidade desenvolvida, no entanto, com uma condição de validação diferente para as necessidades de cada um. E aí, para que eu possa perceber essa questão dessas habilidades, é muito importante que eu observe o meu cotidiano, o meu dia a dia. O que é que eu faço no meu dia a dia que me dá a percepção de que eu faço legal? E o que é que eu faço no meu dia a dia que me dá a percepção de que eu poderia ser melhor? Ou de que eu não sei fazer? Porque existem inúmeras estratégias de atuação profissional. Essas inúmeras estratégias, elas vão pedir dos profissionais inúmeras habilidades. E hoje, mais do que nunca, quanto mais habilidades eu tiver desenvolvido, mais eu vou ter a condição de me engajar nos contextos profissionais com fluidez. E isso não significa dizer que eu seja obrigada a saber fazer tudo. Mas é importante que eu busque compreender um pouco de cada coisa que se surge no contexto social e no contexto profissional, né? Então, entender isso também vai me dando a percepção de quais habilidades eu gostaria de desenvolver. O que é que eu ainda não sei fazer, que eu gostaria de saber fazer melhor e eu posso investir esforços nisso. Eu quero aprender a mexer com tecnologia e eu ainda não sei mexer bem com o computador. Eu manuseio bem o celular, mas o computador em si eu não manuseio bem. Então, vou lá fazer um curso de informática. Qual é o problema de começar o curso básico? Que essa é outra coisa que a gente precisa aprender a desconfigurar, que o fato da geração de vocês ser uma geração muito digital não significa dizer que vocês saibam mexer em tudo no que diz respeito à tecnologia, sem necessitar dos conhecimentos técnicos que ela traz por trás. Que essa é uma percepção madura e coerente com as buscas de qualificação profissional para o mercado. Às vezes eu sei mexer com computador, eu sei mexer com programa, eu sou um autodidata.
Mas existem qualificações técnicas que eu ainda não adquiri, porque para isso eu preciso estudar. Então, ter essa clareza, agir com humildade nesse movimento é importante para a gente poder acolher as formações que vão surgindo, que vão me dando condições de habilitar cada vez mais o meu processo de qualificação profissional para eu poder entrar no mercado de forma segura e tranquila. Outra coisa é você planejar a sua carreira. E como é que eu vou planejar isso, né? Para eu planejar uma carreira, existem inúmeros aspectos que precisam ser considerados. É a minha profissão, tá? Que ela diz respeito a uma formação de nível superior ou não, né? Um pedreiro que aprende a fazer uma casa, ele também é um profissional, tá? E ele também tem uma carreira. Agora, o professor universitário, ele também tem uma profissão, ele também é um profissional, ele também é uma carreira. Então, ele tem uma carreira. Então, isso precisa ser entendido por nós como algo que, para que melhor se desenvolva, é importante que tenha um planejamento para isso, né? Então, como é que eu posso fazer isso? Lá vem de novo as perguntas. Onde é que eu quero chegar? Quando eu pergunto onde, eu estou me remetendo a um lugar, a um ambiente. Quando eu me pergunto isso, o que vem na minha mente? Eu penso no prédio da Universidade Federal de Ceará, eu imagino que eu vou para um outro estado, estudar numa universidade de um outro estado, seja pública de nível federal, pública de nível estadual, seja privada, se as minhas condições assim me possibilitarem. Onde é que eu penso em chegar? Quando eu penso nessa pergunta, eu penso em sair do Brasil. Onde é que eu quero chegar com essa resposta que eu busco? As perguntas, elas são muito poderosas. Elas insultam o nosso cérebro a buscar os nossos arquivos de impulsionamento para entender que respostas a gente pode dar. Então, elas nos ajudam a motivar buscas. Onde é que eu quero chegar quando eu faço essa pergunta para mim mesma? Que tipo de vida eu quero profissionalmente? Eu quero uma vida mais acadêmica, ou seja, eu quero seguir estudando até depois que eu concluir a graduação, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado, eu quero fazer um pós-doutorado, porque eu quero mesmo ser professor universitário, eu quero ser um pesquisador. Que tipo de vida profissional eu estou pensando para mim? Qual é a resposta que vem quando eu faço essa pergunta? A outra eu quero partir da graduação para o mercado de trabalho, eu já quero trabalhar enquanto eu estiver estudando, porque essa também é uma realidade muito próxima da nossa vida, né? Muitos de nós precisamos trabalhar enquanto a gente estuda. Eu, por exemplo, trabalhei a minha vida inteira na minha graduação. E isso não me tirou nenhuma qualidade do meu processo de vida estudantil, porque o meu projeto estava muito direcionado nessa perspectiva. Eu vou ser uma universitária que vai trabalhar, porque para eu manter as minhas despesas pessoais, eu preciso trabalhar. Então, eu vou estudar e vou encontrar um trabalho que eu possa complementar o meu expediente. Então, sendo aluna da Universidade Estadual de Ceará, eu tinha meu curso no turno do dia, quando eu me matriculei. Quando o trabalho apareceu, o que eu precisei fazer? Manejar as minhas disciplinas para o turno da noite, para que eu pudesse ter o dia para trabalhar. E em outros momentos eu tive que fazer o contrário, manejei as disciplinas para o turno do dia e fui dar aula no turno da noite. Então, isso é muito comum na nossa realidade de vida, quando a gente tem o estilo de vida, né, de pessoas que moramos no interior, que temos uma condição de busca familiar e de busca do nosso próprio projeto de vida, onde, às vezes, as condições financeiras elas não são tão favoráveis assim como a gente imaginaria que seria necessário ser. Mas isso não nos limita no sentido de buscar aquilo que a gente quer, porque as possibilidades estão aí. Por isso que a pergunta começa nesse sentido de quais são as possibilidades que eu tenho. Então, eu posso trabalhar e estudar? Eu vou terminar minha graduação e depois eu vou para o mercado de trabalho. Eu desejo empreender, eu gosto desse negócio de vender, de criar coisas, de prestar serviços, de gerar serviços para as pessoas, e as pessoas me pagarem por aquilo que eu faço. Eu desejo empreender.
O que eu quero em relação a essa perspectiva de trabalho para a minha vida? E a universidade, quando eu olho para esse aspecto, quando eu me pergunto, eu quero ir para a universidade, eu quero fazer um curso superior, eu quero ir para a faculdade, eu quero ser universitário, quais são as imagens que me vêm, quais são as possibilidades que a minha mente me traz, que o meu cérebro gera para mim. Eu penso em ser aluna da Universidade Federal do Ceará, eu penso em estudar na Universidade Estadual do Ceará, eu penso em ir lá para uma extensão da Universidade Estadual, no Crato, na região ali de Crateús, eu penso em quê? Não, eu quero ficar mesmo na UES de Fortaleza, eu quero ir para Sobral, para uma extensão da UFC Sobral, eu quero tentar para a Uni, eu quero entrar na universidade privada, eu quero aproveitar as oportunidades, as possibilidades que a estrutura do governo me dá para que eu possa ter acesso ao ensino superior. E aí eu quero dizer para vocês que hoje as possibilidades elas são inúmeras, muito mais do que já foram para mim, para os professores de vocês, num outro momento da vida, onde a gente só tinha, em alguns momentos, a possibilidade de entrar na Universidade Federal do Ceará, ou na Universidade Estadual do Ceará, ou na Unifor e não mais. E na Unifor, para quem era da nossa condição financeira, era um sonho impossível. Hoje já não é tanto, né? Porque existem possibilidades de financiamento, existe aí o próprio ProUni, existem muitas possibilidades de entrada na universidade que facilitam essa chegada ao ensino superior. Então, essa é uma pergunta importante de ser feita. Eu quero ir para a universidade quando eu sair do ensino médio? Eu penso em fazer uma faculdade? Eu acho que isso é para mim? Ou aquela crença vem assim na minha cabeça? Não, aqui nessa região da Curimatã, Paulicé, o pessoal que mora mais para o interior de Pacajus, chega na universidade, não, esse negócio não é para nós. Opa. Aí esse é um cuidado que é importante ter. Cuidado com as mensagens que as nossas crenças que nos limitam podem nos dar. Se as possibilidades estão aí, eu também posso alcançá-las, mesmo estando lá na Curimatã, mesmo estando lá na Paulicéia, na Itaipaba, estando aqui na Escola Padre Coriolano, estando na Escola de Ana Pessoa, eu também posso alcançar. O que vai fazer diferença em relação a esse alcance é como eu estou organizando esse projeto para responder à pergunta, o que é que eu quero para a minha vida. Aí eu vou entender se eu estou querendo ir para a universidade, se eu estou querendo cursar os 4 anos, se eu estou querendo fazer um investimento nessa perspectiva, passar as dificuldades que a gente passa no processo, que aí elas são dificuldades diferenciadas, mas elas são dificuldades tanto quanto se eu escolher terminar o ensino médio no mercado de trabalho, eu vou passar dificuldades, porque eu só vou ter o ensino médio para poder conseguir um emprego naquele nível, então eu vou galgar outros patamares de busca. Eu vou conseguir um emprego em nível de ensino médio. E aí eu terei dificuldades nesse aspecto. Então, quando eu penso nessa possibilidade de organizar o meu projeto de vida rumo à universidade, eu estou focando mais nos problemas ou eu estou focando mais nas soluções? Eu estou focando mais naquilo que eu sou capaz de conseguir ou estou priorizando me esconder nos medos que eu tenho de enfrentar as dificuldades que possam surgir. Então, quem sou eu nesse contexto? Eu estou querendo ser mais um protagonista da minha história ou eu estou querendo ser aquela pessoa que vai sendo levada com a onda e o que vier está bem, deixa a vida me levar e a vida leva eu? Quem eu sou nesse contexto, né? Se eu quero protagonizar esse meu projeto, é importante que eu assuma as rédeas desse meu projeto. E para eu poder fazer isso, existem ações que são inteiramente minhas. E aí, assumir ou não assumir as rédeas desse projeto é também uma escolha minha, né? E aí, o que você pode fazer para isso, né? Saber se você vai para a universidade. Primeiro, você começa a se interessar por esse ambiente.
Não dá para ir lá na UFC, não dá para ir lá na UES, do ponto de vista da visita do prédio físico. Talvez não dê um dia, mas um dia que você se organiza e vai. Quero dizer para vocês que quando eu precisei fazer a minha inscrição para o vestibular da UES, na época eu não prestei vestibular para a UFC, a gente fazia a inscrição ao vivo e em cores direto do prédio da universidade. E aí, uma das primeiras aventuras foi chegar lá, saber qual era o ônibus que pegava, arranjar alguém para ir comigo, porque eu não sabia ir só, e fazer todo o processo. Fez um diferencial incrível, porque lá eu pude olhar para aquela imensidão e visualizar uma porção de coisas. E aí, como hoje a gente tem o recurso da internet, é também possível fazer isso, visitando os sites. Se a gente vai lá e dá um Google, a gente pode entrar dentro da Universidade Federal do Ceará e entender como é que ela funciona. E visualizar a maravilha que é aquele prédio, lá no campus do PC, lá no campus do Benfica, entender o que é que funciona no campus do Benfica, entender o que é que funciona no Labomar, entender o que é que funciona lá no campus do PC, conhecer quais são as ofertas que são feitas de cursos nas maiores universidades públicas do nosso estado, né, que é a UES, que é a UFC, o quanto a gente tem evoluído em relação a isso, conhecer a grade curricular daqueles cursos que mais me chamam a atenção, que aí você já tem passado pela perspectiva daquelas respostas, de onde é que você vai se encaixando com as suas habilidades, os seus interesses. Eu acho que você é uma professora, eu acho tão bonita essa profissão, então eu vou buscar, onde é que está o curso de pedagogia? Não, mas eu não quero ser professora de criança de educação infantil e nem de ensino fundamental aos iniciais. Eu quero ser uma professora de uma disciplina. Eu gosto da geografia porque eu me inspiro no meu professor de geografia. Então, onde é que está o curso de geografia? O que é que oferece lá? O que é que eu vou fazer nesse curso? O que é que eu estudo nesse curso? Qual é que é a concorrência para eu poder chegar nele? Qual é a minha média de nota lá no SISU? O que é que eu preciso fazer no SISU para eu poder ter essa concorrência, tá? Para eu poder chegar a concorrer a essa vaga. A outra coisa é você conversar com os profissionais e conhecer os ambientes de trabalho dessas profissões que você busca, quanto é que ganha nessas profissões, né? Porque a gente não precisa fazer vista grossa para a questão do dinheiro, é importante pensar sobre isso, para depois a gente não ficar naquela lamentação horrível. Eu escolhi ser professor, uma outra profissão chata, porque ela não me dá o dinheiro que eu gostaria de ganhar. Então, vai entendendo o que é que você pensa que o dinheiro significa na sua vida, para você poder entrar nessa perspectiva do salário e ter mais clareza de qual é a escolha que você faz, também considerando isso. E como é a oferta no mercado de trabalho? E aí é muito importante ter cuidado com as informações de internet. O mercado está saturado, o mercado não está saturado. O mercado está cheio de ofertas para essa área, o mercado não oferece mais emprego para essa área. Entendendo que a sociedade, né, o nosso país, o mundo, vive relações econômicas, sociais, políticas, tá? Que vão mobilizando as questões profissionais. Então, estar atento a isso, se informar sobre isso, é significativo para eu entender como é que a profissão que eu tanto busco, ela vai fazer diferença no mercado de trabalho, ela vai encontrar espaço no mercado de trabalho quando eu estiver lá daqui a 4 ou 5 anos. Márcia, mas como é que eu vou prever isso? Bom, você não tem como prever do ponto de vista real, mas você tem como fazer uma análise do ponto de vista das informações técnicas que são passadas nos jornais, que são passadas pelos professores, que estão aí na literatura e que a internet oferece muito campo de pesquisa sobre isso. Então, é ter cuidado nessa perspectiva da oferta do mercado para a gente não se encantar com as profissões da moda e achar que agora eu vou ser isso porque isso aqui está dando muito dinheiro. E aí é onde entra de novo a condição do dinheiro, né? Qual é a relação que eu tenho com o dinheiro, quem é que manda no dinheiro, sou eu que mando nele, é ele que manda em mim, como é que eu lido com isso, né? E aí eu vou fazer esse trabalho agora porque isso aqui está dando dinheiro, depois eu penso em outra coisa. Se você escolhe isso,
faz essa escolha com consciência, tá? Que depois você vai poder fazer outras coisas. Porque se for profissão da moda, se for algo que daqui a pouco já não tem mais tanta curtida assim no Instagram, isso pode te gerar uma frustração mais rápido do que o que você imagina. Então, vai fazendo esse tipo de pesquisa e se organizando e fazendo o seu planejamento em torno dessa questão. Estabelecer metas é muito importante, né? Se você pensa em chegar na universidade, estabelecer a meta de conquistar a vaga é fundamental, porque você precisa estudar para isso. Ser estudante da universidade pública já nos dá a possibilidade de ter aí uma vaga na via de cotas. Mas a gente pode mais do que entrar nas cotas, a gente pode entrar com qualidade, conquistando essa vaga. Então, estuda para isso, né? Se dedica, quando você entrar, ao curso que você vai fazer. Olha como é que é a minha linguagem. Se dedica quando você entrar. Eu não estou falando se você entrar. É se você coloca essa estratégia de conquistar uma vaga na universidade como uma meta, você vai entender que você vai entrar lá. Que esse tempo que você vai estabelecer, que o que você vai estudar para isso, ele está focado nessa meta. Então, você vai chegar lá em algum momento. Pode não ser esse ano, mas pode ser no próximo. Então, se dedica a esse curso e faz um bom currículo para que você possa ser um estudante que tem algo a apresentar para o seu próximo passo pós o curso de graduação. Aprenda inglês, aprenda outra língua. Se você não quiser o inglês, aprenda o espanhol, aprenda o francês. Aprenda mais do que o inglês e o espanhol, aprenda 2, 3 línguas. Fale bem a nossa língua portuguesa, aprenda bem sobre a nossa língua portuguesa, porque você pode ter aí possibilidade de trabalhar em conexão com outros países, seja via online, seja querendo ir embora do país. Então, aprender outra língua vai ser fundamental para essas buscas, para essas metas que você está estabelecendo. Engaje-se em projetos, em atividades de estágios, em monitoria. Engaje-se em atividades que lhe façam aprender mais sobre o exercício da sua profissão. E mais importante do que qualquer outra coisa é acreditar no seu projeto, é acreditar no seu futuro. Acreditar em você. Porque quando você pensa que alguém vai buscar tudo isso que a gente buscou aqui, trazer uma perspectiva de reflexão e de incentivo para que vocês possam colocar o pé dentro da vida profissional da forma mais qualificada possível, é exatamente incentivando você a estabelecer uma crença no seu futuro. Mas não é um futuro distante, é um futuro que está bem ali, e um futuro que depende exclusivamente de um presente bem estruturado. Porque eu só posso fazer uma ponte para chegar lá se eu tiver onde pisar, se eu tiver estrutura para poder passar por essa ponte, porque o futuro não vai cair para mim de mãos beijadas, e muito menos de uma forma mágica. Eu acordei, amanhã eu sou universitário. Isso só vai acontecer se você tiver estudado para isso. Eu acordei, amanhã tem alguém batendo na minha porta oferecendo um emprego. Isso só vai acontecer se hoje você tiver colocado o seu currículo e tiver buscado um emprego. De alguma forma você tiver dito para alguém que você quer um emprego. Então, acredite no seu futuro e faça tudo o que você puder de melhor no seu presente para você poder chegar lá. Porque sem esforço da busca é impossível a lida do encontro. Então, eu só vou ter o que comemorar quando eu encontrar esse futuro que eu tanto busco, se eu fizer esforço nessa busca no tempo presente. E esse tempo é agora, é hoje. É aqui nesses últimos minutos do segundo tempo, para chegar às 10 e pouco, que a gente está acreditando que esse futuro é possível, falando sobre ele no tempo presente. Então, as minhas palavras são essas, né, para vocês. Eu continuo à disposição aqui até mais ou menos umas 10h20, 10h30, e vocês podem fazer pergunta, podem interagir. Estou deixando aqui uma palavra de gratidão, porque eu acho que essa é uma palavra importante da gente exercitar em todas as atividades que a gente desenvolve, acreditando que é muito bom a gente acordar e ter mais um dia de vida para viver, principalmente em tempos como esses, né?
E deixando aqui o endereço do meu Instagram, que vocês podem acessar, e se quiserem tirar alguma dúvida, podem entrar no direct, deixar a pergunta lá e fazer a interação comigo, que eu respondo com toda satisfação. Gosto muito de fazer essas interações lá pelo direct do Instagram, tá? Então, muita gratidão a vocês, à escola, aos professores, ao Daniel e à Cred. E aqui eu faço uma pausa na minha fala, vou parar aqui a minha apresentação para a gente poder se ver melhor e me colocar aqui à disposição para caso alguém queira fazer alguma pergunta, tá? Gratidão. Deixa eu só me apresentar a professora Márcia, né? Porque por conta da questão desse atraso, a gente teve um probleminha, tá, Márcia? E aí eu peço desculpa, tá? Foi uma questão de comunicação mesmo nossa aqui, tá bom? O Daniel estava sem net, sem internet. Ele está resolvendo as coisas da escola, porque a gente está na correria para as aulas começar na segunda-feira, tá bom? Então eu peço perdão. E agradecer, né, pelas palavras, pela palestra, pela belíssima fala. Não sei se posso chamar de senhora, de você, a gente fica assim... Pode chamar de você. Fique à vontade, chame como você quiser. Tá bom, tá. Então agradecer a sua fala, a sua orientação, tá? Foi de muito proveito aqui para a gente. Tá bom? Meu nome é Sandro, estou aí com o Daniel, junto com os demais professores, Cristóvão, Adilson, Rafael, são os coordenadores das áreas, tá? E gratidão total à sua fala, e aí eu passo para a condução do professor Cristóvão. Bom, também gostaria de agradecer, viu, a nossa palestrante Márcia aí, foi valiosa, certo? As suas colocações aí, são imprescindíveis aqui para esses jovens, né, que estão conosco aqui nesse momento. Ter esse feedback, né, esse esclarecimento, muitas vezes, dos caminhos a serem trilhados, né, para as perspectivas de futuro que estão por vir aí para eles, né. E vou novamente aproveitar aqui o momento, né, para reforçar, certo? O convite aí para as perguntas, pessoal, interajam, aproveitem aí, façam perguntas aí, fiquem à vontade, tá? Aproveitem aí enquanto a Márcia ainda está aqui com a gente, porque daqui a pouco ela vai para os outros compromissos dela, e aí eu e os demais professores, a gente continua aqui com o resto do tempo que a gente tem no nosso encontro aqui. Vamos lá, aproveitem e perguntem. Alguém comentou aqui, se atirar em algo sem ter um foco específico, às vezes é um risco. Quem é estudante ou é professor, Edinaldo? É estudante. É estudante. Oi, Edinaldo. De fato, eu posso fazer um comentário sobre a sua fala aqui, você me permite? Você ainda está aí? Pode responder no chat mesmo, eu estou com ele aberto aqui. Edinaldo, será que ele saiu? Oi! Então, de fato você tem razão, né? Atirar sem ter um foco específico, às vezes é um grande risco. De fato é. Agora, às vezes, não atirar é o maior risco. Né? Às vezes a gente não tem um foco e a gente deixa de fazer a ação, deixa de fazer algo, se justificando nessa perspectiva de não saber muito o que é que a gente vai fazer. Tem uma frase feita, né, dessas coisas aí de internet, que diz assim, é melhor feito que perfeito. Às vezes a gente não tem muito o desenho exato do que a gente vai fazer, mas a gente tem uma ideia. Eu sou do tipo que gosto de arriscar. Procuro ter os riscos cuidadosos, né? Para que isso não coloque em xeque a minha vida, a vida das outras pessoas, para que isso não coloque as condições da gente como ser humano em risco, né? Para que depois a gente não se arrependa de forma muito drástica daquilo que a gente fez. Mas eu acho que se a gente tem alguma noção de onde a gente vai, a gente precisa ter a coragem de tentar. Então, assim, eu não vou fazer vestibular, não vou nem fazer ENEM, porque estudando aqui na Curimatá, eu não tenho nem chance. Quem disse para você que você não tem chance? E se você não fizer as provas, como é que você vai saber que você não tem a chance? É necessário ir lá, é necessário fazer a experiência para saber até onde a nossa perna alcança. E é isso mesmo, isso pode ser calculado, né? O Sandro está dizendo aí.
A Elivânia também diz o seguinte, que a senhora poderia dar uma ideia sobre uma boa universidade em Fortaleza? Olha, eu tenho buscado, Elivânia, na minha trajetória, desconfigurar o preconceito sobre universidade pública e universidade privada, tá certo? Agora, o que é que eu tenho muito cuidado em dizer para os estudantes que eu oriento? Se você vai, por exemplo, fazer ProUni, se você vai buscar uma bolsa na universidade privada, se você vai utilizar o seu recurso de trabalho para pagar a universidade privada, busque a melhor referência que você puder ter, pesquisando. E aí eu não posso dizer aqui nomes dessas universidades, até porque eu não tenho uma pesquisa mais específica para dizer isso em relação ao curso que você quer. Porque essa é uma clareza também que você precisa ter. Às vezes, a universidade ela não é tão boa em relação a algum curso, mas ela oferece um ou outro com excelência e ela tem uma nota muito boa nas avaliações do MEC, né? Então, existe um link que eu posso até disponibilizar para o Daniel, acho que o Sandro passou uma mensagem de WhatsApp aqui para mim, e eu posso mandar esse link para ele, onde você coloca os nomes dos cursos, e aí você faz um cadastrozinho, você vai entendendo se essa universidade está cadastrando no MEC, qual é a nota que ela tem de avaliação, que aí eu acho que esse é um bom referencial para você. Agora, como educadora da rede pública, como uma defensora do serviço público, eu quero lhe dizer que eu ainda acredito na universidade pública como o melhor referencial que a gente pode buscar para se engajar, para fazer jus aos recursos que a gente gasta tanto como brasileiro, né, como população, para pagar as universidades que tem aí a parte dos nossos impostos. E a outra coisa é que uma vaga na universidade pública, ela é conquistada pelo nosso mérito de concorrer a uma perspectiva de estar ali lidando com um recurso que já está garantido para nós, né? Que ela é nossa, a universidade pública é do trabalhador. Então, eu penso que é isso, eu penso que é a gente buscar qualidade dessas informações e acreditar na nossa universidade pública, né, que são aí as nossas melhores referências. A Thalita está comentando aqui, né, que às vezes, por medo, não fazemos aquilo que realmente queremos. Exatamente. Quantas pessoas deixam, por exemplo, de buscar os cursos de medicina porque acham que nunca vão poder chegar lá? Será que não? Eu conheço muitas pessoas que hoje são médicos e que são oriundos da universidade, das escolas públicas do nosso estado do Ceará. E eles puderam chegar lá? Então, talvez você também possa. Vai depender da força que você vai imprimir para o seu projeto de vida. Ah, mas eu queria fazer isso num ano. Às vezes, a gente não pode fazer o que a gente quer dentro de um ano. A gente pode fazer dentro de 2, dentro de 3, dentro de 4. Por isso que é necessário planejar e organizar isso para que a gente possa ter clareza do que a gente está buscando no tempo que a gente tem condições de investir para isso, né? O Antônio Vinícius disse que foi uma palestra maravilhosa, inspiradora, algo bastante necessário para uma orientação mais clara para as escolhas do mercado de trabalho. Obrigada, Vinícius, obrigada aos demais. Se vocês quiserem depois conversar um pouco mais sobre isso, vocês podem buscar, né, lá no Instagram, como eu já falei, e fiquem à vontade para usufruir dessa perspectiva de atuação profissional, que para mim configura também uma missão, tá? Então, eu gosto de fazer isso, me sinto realizada quando tenho a oportunidade de fazer esse trabalho com estudantes de ensino médio em especial, mas também quando tenho a oportunidade de atuar com profissionais que às vezes buscam uma estrutura de profissão e às vezes querem buscar outra, e aí buscam reorientação, buscam refazer o projeto de vida depois de estar no mercado de trabalho, com 30, com 35, com 40, com 50, e isso é maravilhoso, né? Eu faço isso de fato porque é uma escolha e está dentro do meu projeto de vida, e eu faço isso com muita satisfação, tá? Então, só agradecer a vocês pela oportunidade, tá bem? Agradecer novamente Eu acho que teve aí uma quedazinha de internet. O professor Cristóvão estava falando, paralisou, acho que
A internet dele falhou, né? Não sei o Sandro, mas acho que o Rafael está me acompanhando aqui. Não apareceu aí outra janela. Oi, é porque tinha caído aqui a minha conexão um instante, na hora que eu estava lhe agradecendo, né, sua participação. Sim. Foi muito valoroso mesmo, tudo que a senhora falou, os meninos aí estão comentando, né, no chat, né, e gratidão, né, e palmas aí, né, para a senhora pela sua palestra, tá certo? Muitíssimo obrigado em nome da escola, tá certo? E o Sandro vai querer ainda dizer mais alguma coisa? Só agradecer mais uma vez, né, a professora Márcia, a psicopedagoga também, tá bom? Sou. Dizer, Márcia, que lembrei, na sua fala, lembrei muito de quando era professor de projeto de vida. Passou assim um filme pela minha cabeça, tá? E foi muito bom a sua fala, por conta dessas lembranças que me veio de sala de aula e daquilo que eu falava sempre para os meninos. E parabéns pela sua fala, tá certo? Tá, muito obrigada. Então é isso, gente. Estou à disposição de vocês. Qualquer outro contato, vocês têm aí o número do meu celular e o Daniel também tem. Acho que agora a gente já pode ir encerrando por aqui, né? Então, muito obrigada, tenham um ótimo dia e felicidades aí para os meninos que estão nessa empreitada e para vocês também, professores, com uma nova experiência, né, com a escola aí na Curimatã. Qualquer dia que eu tiver oportunidade, eu vou lá visitar, tá bom? Obrigado. Tchau. Bom, pessoal, continuando aqui, né, agora que a Márcia está se despedindo da gente, né, eu estava comentando com vocês, né, sobre aqui as mudanças que estavam acontecendo, né, no novo ensino médio, certo? Dei uma explicação aqui geral, né, sobre, focando mais na minha área, né, que é a área das humanas, né? Aí, nesse momento aqui, eu vou estar passando agora a fala para o professor Adilson, para ele comentar um pouquinho também sobre esse processo, só que da perspectiva da área dele, né, que é das linguagens. Professor Adilson, com o senhor aí agora. Professor Adilson, estão me ouvindo vocês? Sim, sim. Acho que vai ter tido algum probleminha com relação ao professor Adilson. Quando É. ele começar com o Rafael, né? Pronto, então vai você agora aí, Rafael. Rafael, tá ouvindo aí? Rafael, tá ouvindo? Pronto, tá ouvindo aí, Rafael? O computador só está funcionando com fone quando eu Ah, pronto. Porque parece utilizo que eu falei no aqui com o Chrome. Adilson, né? Eu estava já me articulando aqui com você para passar a fala para o Adilson e na sequência ser você, né? Mas aí, como parece que houve aqui um probleminha com o Adilson, eu vou falar com ele aqui no privativo. Aí, enquanto isso, você conduz aí, falando um pouquinho sobre essa questão do novo ensino médio, né? Da perspectiva aí da tua área aí, por enquanto. Tudo bem, então, professor. Pronto, então vai lá, Beleza. Rocha. Bem, pessoal, então eu vou falar um pouquinho da ciência da natureza, né? É, Ela é composta, basicamente, né? A gente tem uma vivência agora, a gente vai ter um aprendizado que é bastante interessante. Eu acredito que seja mais produtivo, eu acredito que seja um pouquinho mais seja melhor de aprender realmente, né? Porque você vai ter uma vivência mais prática, você vai ter uma vivência mais interdisciplinar, você vai ter uma vivência que você vai conseguir enxergar a disciplina no dia a dia. E é importante não somente realizar cálculo, não somente realizar leituras, mas a gente vai tentar, com esse novo ensino médio, com essa nova perspectiva de ensino, a gente vai tentar ver esse entrelaço que existe entre as disciplinas. E na ciência da natureza fica física, química e biologia, né? Elas vão estar mais agregadas. Claro que
ela é envolvida principalmente com matemática, né? E por que não português também? Porque tudo requer interpretação. Enfim, mas na ciência da natureza, basicamente é física, química e biologia. Só um minuto aqui, deixa só o professor organizar o áudio dele. Seu áudio, professor Adilson. Adilson, teu áudio está ligado aí. Tem como tu desligar só para não dar interferência? Pronto. Tá, pessoal? Então, assim, são essas 3 disciplinas, né? A gente vai ter uma alteração que eu acredito que vai ser muito produtiva, né? Que tem uma estrutura um pouco diferente do comum, realmente, tá bom? Mas, por exemplo, a gente vai ver dinâmicas como a matéria e energia, terra e universo, vida e evolução. A gente vai conseguir interdisciplinar mais a disciplina. Não ver a química, não, por exemplo, eu vou falar mais da minha área, da minha disciplina, né? Por exemplo, eu posso um conteúdo que eu vou falar de água, por exemplo. Eu posso interdisciplinar esse conteúdo de água com uma problemática, por exemplo, que é a dengue, entende? Que aí atrai a biologia, tá? Que com a física, que vamos lá relacionar ao aumento da temperatura, enfim, eu acredito, e eu percebi já, né, nos outros exemplos que eu já pude realizar, que ficou bem mais interessante, vai ficar bem mais interessante realmente o aprendizado, tá bom? E e isso vai te dar assim uma postura, vai te dar um reconhecimento, ou até mesmo tu vai se reestruturar. É necessário essa interligação para até você ter uma linguagem argumentativa maior, né, sobre, né, não proposta de intervenções e evidências, né, você vai conseguir construir através dessa disciplina dessa maneira como a gente vai enfrentar agora, tá bom? Para os terceiros anos, a gente vai continuar, né, um pouquinho mais aprofundado, mas acredito que essa interdisciplinaridade, que é muito atrativa no novo ensino médio, ela já era realizada, entendeu? Não é uma coisa tão longe do que já acontecia, não. Pelo menos na ciência da natureza eu sempre vi isso, entende? As disciplinas elas são muito ligadas às outras. Então, para a ciência da natureza, eu defendo que realmente não mudou muita coisa, não. Acredito que vai ser melhor para o aprendizado, acredito que vai ser bem mais divertido, acredito que vai ser bem mais compensatório, entende? No mais, gente, eu vou concluir, vou deixar o Adilson agora um pouquinho e no finalzinho eu concluo com mais alguma coisa. Vocês têm alguma pergunta sobre? Algum questionamento? Adilson, você está me ouvindo? O pessoal está meio encabulado, Rafael. Tô vendo. A gente espera que esse silêncio paire nas aulas presenciais, né? Não, Aliás, esse silêncio não, né? Que tem que ter alguma interação também, né? mas acredito que não. Acho que no cara a cara, acho que vai ser bem mais interessante, né? Mas não deixem de perguntar, meu povo, de questionar, né? Interajam aí, aproveitem o momento, né?
É até o que a gente falou ontem, né, Cristóvão? Ó, gente, a gente já viveu tudo isso, entendeu? Então, assim, não percam tempo, entende? O momento é agora. Então, assim, quanto mais tempo vocês deixarem de perguntar, de questionar, eu acho que vocês têm tempo para isso, tá? Vocês, a fase de vocês que estão vivendo agora é isso. Então, é realmente para um futuro mais próximo, para um futuro melhor para vocês, realmente é agora mesmo. Vocês têm que entrar de cabeça, tá? Bom, Adilson, você está por aí? Tô. Ah, pronto. Tá me ouvindo agora? Ah, agora deu legal aí. Tá conseguindo me ouvir? Eu estou ouvindo. Vou passar aí a fala agora para o professor Adilson. Pronto. Eu estou usando uma alternativa aqui. Eu estou usando o celular e, ao mesmo tempo, o computador, porque eu acho que ele está com problema no áudio. E na câmera também. Eu vou compartilhar uma tela aqui para falar sobre a minha área, que é linguagens. Tá? Eu vou desligar o som, porque está dando eco para mim aqui. Tá? Tem um probleminha, eu estou improvisando aqui o celular e o notebook ao mesmo tempo. Mas aí faz um sinal visual para saber se está aparecendo aí. Ok. Professor Adilson, falando eco. Surgiu uma pergunta aí no chat, que eu acho interessante, importante. Vou responder essa pergunta no final, tá bom? No final da aula eu respondo. Com relação à divisão dos grupos, tá certo? Eu até já dei mais ou menos uma comentada aqui, viu, o Sandro? Coloquei que vai ter sim, viu, pessoal, terceiro ano rodízio. Mas isso aí vai ser postado nos grupos, viu, pessoal? Então, com relação a isso, a gente ainda vai ter um momento para estar se comunicando relacionado a isso, beleza? Pronto. Aí no final eu só explico o porquê dessa divisão, tá certo? Ok, posso entrar agora aqui? Pode sim, Adilson. A sala é sua aí. Ok, eu vou compartilhar. Qualquer pergunta que tiver aqui no chat aqui, eu vou te falando, viu? Já que tu está apresentando, né? Não fica visualizando, viu? Exato. Beleza. Aparecendo aí, né? Tá aparecendo, viu, Adilson? Bom, eu vou fazer uma apresentação rápida aqui sobre a nossa área, linguagens e suas tecnologias, né? Para que a gente possa compreender a complexidade desse conhecimento. Então, linguagem é o conceitual, né? Qualquer sistema usado para comunicação. E também a capacidade humana de comunicar-se, né? Isso pode ocorrer por meio da linguagem verbal, palavras, não verbal, né? Aquelas imagens, por exemplo, um sinal de trânsito, um sinal luminoso ali de parar, atenção e avançar, né? Verde, amarelo e vermelho. Ou uma linguagem mista, semelhante ao que nós encontramos nas charges, por exemplo, nas histórias em quadrinhos. Os códigos, né? Então, no momento, agora, nós estamos nos comunicando. Estamos usando um código. Esse código é chamado língua portuguesa. Assim como a língua espanhola, a Libras, né? Linguagem Brasileira de Sinais, obras de arte, sinais de trânsito, etc. São códigos que nós utilizamos para a comunicação. Então, se alguém perguntar se nós estamos falando em código, sim, nós estamos falando em código, e o código aqui utilizado é a língua portuguesa. E as tecnologias, né? Tecnologias da informação e das comunicações, nós temos aí, são as ferramentas, os exemplos aqui, redes sociais, jornais impressos, e-mails, né? SMS, mensagem de celular, quase não é muito usada hoje, em razão do WhatsApp. Então, são as tecnologias aí da informação e das comunicações. Professor Adilson, desculpa só atrapalhar um pouquinho a Pois não. apresentação, tá? É que o professor Pedro, nosso coordenador da CRED 9, ele quer dar uma palavrinha com a gente, tá bom? Ok. A gente vai abrir esse espaço para ele, aí no retorno a gente volta a sua belíssima apresentação aí, tá bom? Seja bem-vindo, Pedro. A palavra é sua. Muito grato pela participação. Pessoal, bom dia, né?
Queria ter dado uma palavrinha aí na saída da professora Márcia, mas não foi possível, acabou que ela se ausentou da sala, eu não pude nem agradecer, né? E eu espero que vocês tenham aproveitado bastante aí as reflexões, né, as provocações que a professora Márcia trouxe aí para vocês. Então, nessa reta finalzinha do ensino médio, né, segundo e terceiro ano, que é um momento muito desafiador da vida da gente, né? Em algum dia eu tive cabelo, foi bonito e jovem como vocês, e sei que nesse momento que a gente está na reta final do ensino médio, a gente fica com aquele aperto no coração, né? Pensando o que é que eu vou fazer da vida, se eu vou para uma universidade, se eu tenho desejo de ir para a universidade, qual é o curso que eu vou escolher, né? Ou se eu vou já entrar no mercado de trabalho, se tem trabalho para mim, são tantas inquietações e perguntas, né? E às vezes, né, ouvir pessoas, ter essas orientações profissionais, poder conversar com colegas que já estão cursando, já estão exercendo a profissão, é sempre muito bom para ajudar a gente a diminuir as ansiedades, as dúvidas e, ao mesmo tempo, ajudar a gente nesse processo de planejar, né, as etapas que se seguem aí a conclusão do ensino médio. Mas eu queria mesmo era desejar aí boas-vindas, né, a vocês. Alguns de vocês nós já tivemos contato nas reuniões que a gente marcou antes do início mesmo das atividades letivas. Sempre tinha muitos alunos lá na reunião de pais, interagindo, perguntando, né? Colocando provocações no chat, alguns bem gaiatos, simpáticos, né? Com as perguntas bem capciosas, como é natural aí da galera mais jovem, né? Mas eu espero que a partir de agora a gente possa estar junto, né? Os meninos do segundo ano ainda vão estar aí conosco 2 anos, esse ano e o próximo. A moçada do terceiro, a gente vai estar junto nessa reta final da caminhada de vocês. Tentando apoiá-los muito na preparação vai tentar dar uma priorizada, né, nos conteúdos que precisam ser revistos aí ainda de segundo, de terceiro, de primeiro, né, e aqueles aspectos que são mais relevantes para que vocês concluam o ensino médio ali com certa segurança do que vocês deveriam ter aprendido ao longo desses 3 anos. Mas vai exigir também de vocês muita força de vontade, né, que cada um possa ter o anjo do outro, não deixar ninguém desistir, não deixar ninguém desanimar. Eu sei que não é fácil, né? Esses 3 anos que vocês estão vivendo no ensino médio foram anos muito desafiadores, mas a gente está podendo agora voltar de forma presencial, de forma mais organizada. E eu espero também que todos, né, que estão aqui de segundo, de terceiro, já estejam vacinados. Quem ainda não se vacinou, que possa, né, fazer esse processo de vacinação para que a escola conte com todos os alunos em sala de aula. Enquanto nós não tivermos 100% dos alunos vacinados, a gente vai ter dificuldade de manter ali o distanciamento que o protocolo ainda exige, né? Então, é importantíssimo que vocês possam fazer esse processo para a proteção de vocês, dos colegas, da família, dos professores, né? Então, é importante esse processo da vacinação. Eu sei que muitos de vocês já se vacinaram, um ou outro que não esteja vacinado. Muitas vezes é uma resistência ali do pai ou responsável, mas que vocês possam fazer esse diálogo com os pais de vocês, né? A vacina está aí comprovadamente dando resultados, né? E sem grandes implicações na sua utilização pelas diferentes faixas que já estão autorizadas pelas autoridades sanitárias. Então, é importantíssimo que vocês colaborem com a escola e conosco nesse momento que diz respeito à vacinação.
E pedir a vocês aí também mais um pouco de paciência, né, para a gente ir montando a escola para vocês, né? Assim, durante muito tempo vocês estudaram usando ali as salas de aula, e o ano passado tiveram, né, a condição de, na volta presencial, serem deslocados para a sede, porque a gente estava lá no sistema de rodízio e priorizou que vocês pudessem ter esse atendimento lá na escola mãe, que era Coriolano. Mas esse ano vocês já vão poder dispor ali do espaço como um todo para vocês, e aos poucos a gente vai organizar aquele espaço para ele assumir mesmo a cara de uma escola de ensino médio. Aí a gente conta com vocês também para cuidar, zelar pelo espaço, para dar a marca de vocês, né? Transformar aquela escola numa escola de jovens. Aos poucos a gente vai instituindo lá os outros espaços de aprendizagem, para além da sala de aula, né? Adequar os espaços do laboratório de informática. Nesse primeiro momento a gente não vai ter ali o laboratório os laboratórios específicos de ciência, mas a gente já está vendo alguns equipamentos, né, que possam ser disponibilizados para que os professores aí da área de exatas, né, química, biologia, física, possam utilizar alguns equipamentos, sejam levados para a sala ou adequados para algum espaço alternativo para práticas laboratoriais, né, enquanto a gente estrutura mesmo o laboratório de vocês. Enfim, eu acho que a gente vai construir essa escola juntos, né? Agradecer aqui os professores também que estão nessa jornada, né? E é realmente gerar uma escola, né? Então, vocês estão gestando essa escola, de alguma maneira vocês são pioneiros também nessa escola, porque já estudavam lá como alunos do Coriolano, mas agora é uma nova fase, né? Vocês já vão concluir como alunos, né, da escola nova, com alunos da Escola de Ensino Médio Miguel Rodrigues dos Santos. Então, é uma nova etapa aí na caminhada de vocês. Eu brinco, hoje eu estava participando do evento de Horizonte, estava dizendo que Horizonte está celebrando 35 anos de emancipação de Pacajus, né? Então, vocês vão viver esse dilema, são como cidadãos que têm 36 anos, estão celebrando em Horizonte, mas quando olham para a certidão de nascimento, eles são de Pacajus, né?